Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de quinta-feira, dia 20 de agosto. Vambora, né? Bora falar sobre a NBA, né? Ontem a gente teve uma troca bem interessante acontecendo, né? Que foi a troca do Peyton Watson para o Cleveland Cavaliers, né? O Cavs já estava interessado no Peyton Watson há um tempo. Ele era visto como uma espécie de plano B, né? Para caso o LeBron não fosse para o Cavs, como ele acabou não indo, né? Foi para Filadélfia. E aí o Cavs conseguiu consumar esse seu desejo, conseguiu pegar o Peyton Watson, acabou pagando o Max Strus, pagou também uma First de 2031. E aí, Peyton Watson é o novo jogador de Cleveland. O Cavs já renovou com ele, né? Já deu aí uma extensão de 4 anos, 88 milhões de dólares, uma média de 22 milhões por temporada. O Strus foi para o Clippers. Foi uma troca que envolveu mais times, tá? Ao todo foram 5 times envolvidos, mas o principal da troca foi isso, né? Foi o Peyton Watson indo para Cleveland e Max Strus indo para o Clippers e uma First de 2031 indo para o Denver Nuggets, né? Essa foi a troca que rolou ontem. Eu já fiz vídeo falando sobre essa troca, mas no programa de hoje eu vou dar uma destrinchada um pouco maior em toda essa negociação. Vamos discutir um pouquinho sobre o que fez o Denver abrir mão do Peyton Watson e o que fez o Cavs ir atrás do Peyton Watson. Será que o Peyton Watson era realmente a melhor opção para a ala de Cleveland? 88 milhões por 4 anos é o valor justo para o Peyton Watson? Vamos dar uma discutida em tudo isso. Vamos falar também sobre a possível reposição que Denver vai trazer para o Peyton Watson, que parece que vai ser DeMar DeRozan, tá? Denver tá interessado no DeRozan tá livre no mercado, né? Ele foi dispensado pelo Kings há um tempinho. E agora, sem o Peyton Watson, Denver precisa de um ala. E parece que o DeRozan é o principal alvo da equipe. Vamos falar um pouquinho disso também. Quero falar também um pouquinho sobre o calendário da NBA. A NBA soltou o calendário há alguns dias. Eu já falei sobre a rodada de abertura, já falei sobre a rodada de Natal também. Já demos uma boa discutida sobre isso. Mas tem alguns outros pontos do calendário que eu quero falar com vocês. Será que a NBA já escolheu os seus favoritos? O calendário indica um pouquinho isso, né? Então, também quero discutir sobre isso. E no final, vamos discutir sobre Stephen Curry. Porque ao fim desse mês de agosto, o Curry pode assinar uma extensão com o Golden State. E a pergunta que fica é: será que ele deveria assinar essa extensão? Será que o Curry não deveria repensar essa renovação com o Golden State? No final do programa, a gente vai falar sobre isso também. Então, basicamente, essa é a pauta do programa de hoje. Bastante coisa pra gente discutir, né? Então, não quero perder muito tempo. Só quero pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da nossa querida mamãe Centauro, né? Centauro segue sendo parceira aqui do canal Swish TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas comprinhas na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, dá uma olhadinha nos produtos e use o cupom SWISH10 para garantir esse desconto maravilhoso, tá? Muito obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, né, gente? Roda a vinheta e na volta a gente já começa a falar sobre Peyton Watson no Cleveland Cavaliers. Vamos! Beleza, rapaziada. Vamos abrir aqui o programa, né? Falando sobre essa troca que rolou ontem, né? Essa troca que envolveu 5 times, né? 5 times foram envolvidos nessa troca. Troca essa que levou o Peyton Watson para o Cavs, né? A troca completa, segundo o Shams Charania, foi a seguinte. Deixa eu só botar aqui na tela. Ó. Cavaliers recebeu Peyton Watson e Cam Whitmore
Cam Whitmore via Wizards e Peyton Watson via Denver. O Clippers recebeu Max Strus via Cleveland Cavaliers. Max Strus, que tem um contrato expirante de 16,7 milhões de dólares. Denver Nuggets recebeu uma first de 2031 do Cavaliers, uma first desprotegida, uma second do Sacramento Kings e o Julian Reese, que veio do Washington Wizards e que já foi dispensado. Saiu agora a informação de que o Denver já dispensou o Julian Reese, até porque Denver não tá podendo absorver salário, né? A troca do Peyton Watson foi exatamente para abrir espaço na folha. Então não faria sentido o Denver manter o Julian Reese. Então ele já foi dispensado. O Washington Wizards recebeu o Tremaine, que havia sido envolvido naquela troca do Dennis Schroeder, né? Foi para Cleveland e nem ficou. Já foi para o Washington Wizards. Já vai jogar lá no Wizards. E uma pick de segunda rodada do Clippers. E o Charlotte Hornets recebeu o Dennis Schroeder naquela troca que já havia acontecido há alguns dias atrás. Então, essa foi a troca completa que rolou ontem. E aí, cara, dando aqui uma destrinchada nessa troca, tem vários pontos pra gente analisar, né? O primeiro deles, por que Denver trocou o Peyton Watson? O que fez Denver abrir mão de um dos seus melhores jogadores, de um dos seus melhores jovens, né? Denver é um time envelhecido, é um time que temporada após temporada só fica mais velho. Você tem Jokic ficando mais velho, Jamal Murray ficando mais velho, Aaron Gordon ficando mais velho. O único jogador jovem com bom potencial que Denver tinha era o Peyton Watson, porque o Christian Braun, que também se encaixaria nesse arquétipo, é um cara que vem de uma temporada muito abaixo. O Christian Braun, ele caiu muito de rendimento na temporada passada, enquanto o Peyton Watson deu uma subida de nível muito grande. Então, o Peyton Watson, ele era o único ativo jovem que Denver tinha, né? Um ativo valioso, um ativo bom. Por que Denver abriu mão desse cara? O que fez Denver tomar essa decisão? A resposta é simples. Salary cap, né? O Denver está muito afundado no salary cap, né? Denver é o único time acima do second apron, né? Então Denver é o time mais caro da NBA. É o time com a folha mais inchada da NBA. E estar nessas condições na NBA atual é muito complicado, porque, beleza, ficar um ano acima do second apron, tá, dá pra lidar com isso. Agora, 2 anos seguidos acima do second apron, aí já começa a complicar, né? Aí já começa a complicar, porque aí você começa a sofrer sanções que dificultam bastante a sua vida, né? Você perde o direito de poder trocar Pix, você não pode receber salário mais do que você manda embora, né? Perde o acesso a exceções, né, importantes, como mid-level exception, enfim. Ficar acima do second apron por anos consecutivos, cara, é um problema muito grande. Dificulta muito a vida do time. E Denver não queria sofrer essas sanções. E aí, pra abaixar a cap, Denver tinha que abrir mão de alguém. Poderia ter aberto mão do Christian Braun, que tem um contrato horrível e que vem numa temporada ruim? Sim. O problema é quem que iria querer o Christian Braun. Beleza, o Christian Braun com um salário ok, show de bola. Agora é um Christian Braun que renovou por, se não me engano, 120 milhões 4 anos. É muita grana para um jogador que vem de uma temporada muito ruim. Então, seria muito difícil Denver conseguir trocar o Christian Braun. O Cam Johnson, poderia ter trocado o Cam Johnson. Poderia ter trocado. O problema é que Denver pagou caro pelo Cam Johnson, né? Denver abriu mão do Michael Porter Jr. e de first pelo Cam Johnson. Abriu mão de bastante coisa. E aí trocar o cara depois de só uma temporada no time, eu acho que Denver não quis. Denver não quis meio que, né, desperdiçar esse ativo que acabou de conseguir, tendo pago caro. Poderia abrir mão do Aaron Gordon? Poderia, mas aí
O Aaron Gordon é uma peça fundamental desse time. Então, a única opção viável que Denver tinha para abaixar a cap, para abaixar a folha, seria abrir mão do Peyton Watson, que vem de uma temporada muito boa, que jogou muito bem, botou números muito bons. Né? A gente tá falando de um Peyton Watson que cara, chegou a botar 20 pontos de média naquele período que o Jokic machucou, né? Então, Denver resolveu abrir mão desse cara, que era agente livre restrito, que ia, né, que tava pedindo uma grana alta na renovação, né? As informações são de que Denver estava disposto a oferecer 18 milhões de dólares por temporada e o Peyton Watson não queria. Ou seja, para manter o Peyton Watson, Denver ia se afundar ainda mais no cap, porque ia ter que pagar mais de 20 milhões de média para ele, que é inclusive o que ele vai pegar nesse contrato com o Cavs, vai pegar 22 milhões por temporada, 88 milhões por 4 anos. Então Denver olhou para a situação e falou, cara, infelizmente eu vou ter que perder o Peyton Watson para baixar a cap, para ficar abaixo do second apron. E detalhe, mesmo com a troca do Peyton Watson, Denver ainda não tá abaixo do second apron, tá? Denver ainda tá 2,2 milhões acima. Só que agora é uma situação mais fácil de resolver, porque só tem que liberar 2 milhões da folha. Então, basicamente, é trocar um Zeke Nnaji, se livrar aí de um Zeke Nnaji, que Denver consegue ficar abaixo do second apron, né? E foi isso, basicamente foi isso que fez Denver trocar o Peyton Watson, né? Aí vem a outra pergunta. Beleza, trocou o Peyton Watson. Trocou bem o Peyton Watson? O valor que Denver recebeu é um bom valor pro Peyton Watson? Eu, particularmente, acho que foi pouco, tá? Eu acho que você sair de um negócio desse com só uma first como retorno relevante, porque a second do Kings e o Julian Reese são irrelevantes para Denver. Essa é a verdade. O único ativo relevante que Denver pegou nessa troca foi uma first futura do Cavs, que, isso é importante salientar, pode ser um ativo muito bom, tá? Uma first desprotegida de 2031 desse Cavs pode acabar valendo dinheiro. Dinheiro não, né? Enfim, pode acabar valendo no mercado, né? Pode acabar valendo no mercado. Por quê? É um Cavs que tem ali um núcleo que, beleza, você tem ali James Harden, Donovan Mitchell, Mobley, Jarrett Allen, agora tem o Peyton Watson. É um bom núcleo. Mas é um núcleo bom o suficiente para ser campeão? Não. Não é. Pelo menos na minha opinião. Eu não vejo o Cavs como um time para ser campeão. E aí, pode ser que daqui 2, 3 temporadas, caso esse time realmente não chegue longe, pode ser que esse núcleo se desfaça. O Harden pode se aposentar ou ir para outro time, Donovan Mitchell pode acabar pedindo troca, Evan Mobley pode acabar pedindo troca, o Jarrett Allen pode acabar sendo envolvido numa troca. Então, apostar que esse núcleo do Cavs não vai conseguir se manter bom até 2031 é uma aposta válida. É uma aposta válida, né? Então, essa pick que Denver recebeu é uma boa pick. É um bom ativo. É um ativo que Denver pode guardar para usar no futuro. É um ativo que Denver pode tentar juntar com o Christian Brown, com o Cam Johnson. E tentar trocar, tentar arrumar mais alguém nessa off-season para melhorar o time. Porque até agora, no off-season, Denver só perdeu. Denver só perdeu o jogador. Né? Denver só se enfraqueceu nessa off-season até agora. Não é? Então, é um bom ativo. É um bom ativo. Não tô falando que Denver não recebeu nada pelo Peyton Watson. Fora o alívio financeiro que era o que Denver mais queria. Mas, mesmo sendo um bom ativo que pode se valorizar no futuro, eu acho que é pouco pelo Peyton Watson, porque a gente tá falando de um ala de apenas 23 anos. Um ala que tem um arquétipo que a NBA ama e que a NBA valoriza muito, que é o arquétipo de 3D. Um ala com uma baita envergadura, com uma baita altura, atlético, veloz, com capacidade de arremesso, com uma boa capacidade de gerar pontos por meio de cuts fora da bola. Denver trocou um cara desse e recebeu só uma pick. Eu acho pouco. Eu acho que Denver poderia ter pego mais pelo Peyton Watson.
na minha opinião. Então, eu entendo o porquê que Denver trocou. Faz sentido o Denver trocar o Peyton Watson. Eu só acho que o valor não foi o ideal. Acho que dava pra Denver ter pego um pouquinho mais pelo Peyton Watson. Mas também não tô dizendo que foi pouco. Pouco eu acho que foi, mas não tô dizendo que foi ruim. Não é uma troca terrível, não é uma troca desastrosa pra Denver. Não. Só acho que poderia ter pego um pouquinho mais. Então, pro lado de Denver na troca, é isso. Um outro ponto importante. Reposição. Beleza, Denver trocou o Peyton Watson, abaixou cap, mas tem uma lacuna na ala. Quem vai preencher essa lacuna? Denver vai ter que pensar nisso agora, né? Uma opção que aparece é o DeMar DeRozan, né? Ontem mesmo a gente teve o Chris Haynes falando, né, que com a saída do Peyton Watson, o foco de Denver virou o DeMar DeRozan, né? O DeRozan tá livre no mercado, ele foi dispensado pelo Kings há um tempo. Já havia sido reportado alguns dias atrás que Denver era um dos times interessados no DeMar DeRozan. E agora, com a perda do Peyton Watson, a possibilidade do DeRozan pintar em Denver aumenta bastante, né? E aí é aquilo, beleza, o DeRozan é um bom jogador, é um cara que temporada passada meteu 18 pontos de média, chutando para quase 50% no field goal. É um jogador que sabe pontuar, é um jogador que pode ajudar ali, né, a dar um alívio pro Jokic e o Murray no ataque. O que me preocupa e o que me faz não gostar tanto dessa possibilidade do DeRozan é, primeiro, a idade. É um jogador de 36 para 37 anos, né? Então é um cara que tá na curva final da carreira. É um jogador que não ajuda no espaçamento, é um jogador que não ajuda na defesa, é um jogador que precisa muito da bola para jogar, ele não sabe jogar sem bola, né? Então, não é uma reposição que me agrada tanto, mas pode ser a única opção que Denver tem. Denver tá numa situação onde ou pega o DeRozan para substituir o Peyton Watson ou não pega ninguém. Porque o único ala bom, disponível no mercado e disposto a assinar por um mínimo de veterano, que é o que Denver pode oferecer com as condições financeiras que tem, é o DeRozan, né? Então, é aquela situação. É o ideal? Não, mas é o que tem, né? Então, meio que é isso, né? Denver perde o Peyton Watson, ganha uma first futura, que é um ativo legal, que pode se valorizar, mas enquadra, Denver enfraquece bastante. Denver enfraquece bastante porque mesmo trazendo o DeRozan, não vai ser uma substituição à altura, né? O DeRozan não vai conseguir entregar o que o Peyton Watson entrega, né? Então, meio que a situação de Denver é essa. Pelo lado do Cavs, eu gosto muito dessa troca, tá? Eu acho que pro Cavs é um puta de um golaço. Essa first, ela pode acabar fazendo falta lá na frente? Pode. Mas pro agora, e até pensando também no futuro, é uma troca interessante. Porque o Peyton Watson é um jogador que pode contribuir muito agora. É um cara que tem características que vão ser muito úteis para esse time do Cavs, né? Ele vem para preencher a grande lacuna desse time, que era a ala, né? E não é de hoje, tá? O Cavs está buscando um ala confiável há muito tempo. Eles tentaram Isaac Okoro, não deu certo. Tentaram o DeAndre Hunter, não deu certo. Tentaram o Dean Wade, deu certo. Só que o teto do Dean Wade é muito baixo, né? Eu gosto muito do Dean Wade, eu acho ele um bom ala, um bom 3D. Mas o teto dele é baixo, né? Então, o Cavs vem tentando achar esse ala há muito tempo. E eu acho que o Peyton Watson era a melhor opção possível, sabe? Eu gosto muito do Peyton Watson, talvez até mais do que a maioria. Porque é um cara que eu vejo realmente um potencial de virar um 3D muito bom, sabe? Alto, atlético, veloz, inteligente, um cara com experiência de playoff, né? O Peyton Watson foi campeão no seu primeiro ano, tendo alguns minutos até interessantes naquela run né, que o Denver foi campeão. Então, é um cara acostumado com playoff, talhado no playoff, né? Então,
eu acho que o Peyton Watson, ele pode sim ser essa peça que faltava, entendeu? E o preço pago, o Max Struz veterano com contrato expirante e uma first de 2031. Sinceramente, acho que o Cavs conseguiu realmente um golaço. Não vou chamar de barganha, porque não é uma barganha. São ativos interessantes que o Cavs teve que abrir mão, especialmente a pique. Mas eu acho que acabou saindo mais barato do que era esperado. Eu achava que o Cavs teria que abrir mão de muito mais coisa para conseguir o Peyton Watson do que acabou tendo que abrir mão, né? Então, eu acho que para Cleveland foi um puta golaço. O valor, 88 milhões por 4 anos, eu acho um valor super ok pelo potencial que o Peyton Watson tem. Eu acho que se o Peyton Watson continuar nessa curva de evolução, pode ser que daqui 2, 3 temporadas, esse contrato do Peyton Watson seja uma das grandes barganhas da liga. Pode ser. Né, 22 milhões de dólares por um potencial, né, trendy elite, ou algo próximo a isso, eu acho que é um valor super tranquilo, né? Então, eu gosto do valor pago, gosto do valor pago em termos de ativos na troca, gosto do valor pago no contrato, gosto demais do encaixe, né? E, como eu disse, é um cara para ajudar agora, mas também é um cara pro futuro, porque ele só tem 23 anos. A gente tá falando de um Cavs que conseguiu montar um núcleo jovem legal, né? É um núcleo jovem que tem Peyton Watson, Jalen Tyson, Milik Thomas, Evan Mobley, que é super jovem ainda, e um Tyrese Proctor. Então Cleveland conseguiu montar um time bom para competir agora e também pensando no futuro, né? E aí eu acho que foi isso que fez o Cavs topar abrir mão dessa pique futura. Porque se o Cavs não tivesse um núcleo jovem como esse, eu duvido que o Cavs abriria a mão dessa pique futura, porque é uma pique que pode realmente valer bastante. Só que tendo esses jovens à disposição, eu acredito que a diretoria se sentiu confiante o suficiente pra, beleza, vamos trocar essa pique futura, porque com os jovens que a gente tem, a gente consegue ser competitivo até lá. Dá pra gente voltar a ser bom em 2031, caso tudo dê errado agora, né? Então, eu gosto muito, cara. Gosto muito dessa troca pra Cleveland. Acho que pra Cleveland é um golaço, tá? Golaço. Gosto demais desse quinteto que o Cleveland tem com Harden, Mitchell, Watson, Mobley e Allen. Gosto demais. Tem um banco interessante, né, com algumas peças interessantes. Gosto muito dessa rotação de alas com Jalen Tyson e Peyton Watson. São dois caras de tamanho, de defesa, né? O que para a NBA atual é fundamental. Ter profundidade nas alas é fundamental para você ter sucesso na liga hoje. E agora o Cavs tem, né? Então, gosto muito dessa troca para Cleveland. Acho que é realmente um golaço. E é isso. Acho que para Cleveland é realmente muito bom. Para os outros times envolvidos, assim, para o Clippers, beleza. Pegam aí o Max Struz, expirante, né, para a temporada que vem. É legal porque vai abrir esse espaço na folha do time, então acho ok. Pro Wizards, ganham mais um ativo jovem no Tremaine e mais uma second. E pro Hornets, pegam um Dennis Schroeder, um bom armador para ser ali meio que um mentor do Christian Anderson, para ser uma opção mais confiável do que talvez o Kobe White, que por melhor que seja, né, não sei o quão confiável o Kobe White é como titular, então eles pegam o Dennis Schroeder para ser essa segurança na posição de armador. Então, é isso. Basicamente é isso sobre a troca. Se eu tivesse que elencar o maior vencedor e o maior perdedor da troca, eu colocaria Cleveland como maior vencedor, porque eu acho que eles pagaram um valor abaixo do mercado por um ativo muito bom e valioso que é o Peyton Watson. Então, e é um ativo valioso para agora e para o futuro. Então, eu colocaria o Cleveland como grande vencedor. E eu colocaria Denver como perdedor, mas repito, a pique futura de primeiro round é um bom ativo. Eu só coloco o Denver como perdedor na troca por eu achar que dava para pegar um pouco mais. Tá? Eu acho que dava para pegar um pouco mais. E pensando em quadra,
é uma perda muito grande, porque perde o seu melhor ala, né, trendy, e não recebe ninguém para ajudar. Então Denver sai dessa troca muito enfraquecido em relação ao que tinha antes da troca. Então, pra mim é isso. O Cavs sai muito fortalecido dessa troca. Ah, e eu nem falei, né? Pegou o Cam Whitmore ainda, que é um cara que até agora não deu certo na liga, mas é um jogador com características muito interessantes, né? Que ainda é jovem, ainda pode dar certo, né? Ganha ali uma profundidade a mais. Então, o Cavs pra mim é o grande vencedor, sai muito fortalecido dessa troca, e eu colocaria o Denver como perdedor, por eu achar que dava pra ter capitalizado melhor em cima de um ativo como o Peyton Watson, tá bom? Então, sobre Peyton Watson em Cleveland, é basicamente isso, né? Acho que deu pra falar tudo que dava pra falar. Seguindo aqui o programa, seguindo aqui a nossa pauta, quero falar um pouquinho sobre calendário, tá? A NBA soltou, né, recentemente o calendário da temporada. Já tivemos algumas discussões sobre o calendário aqui no canal, né? Já falamos sobre a rodada de Natal, já falamos sobre a rodada de abertura, eu já dei minha opinião, né, sobre essas duas rodadas. Acho que a rodada de abertura poderia ter sido um pouquinho melhor montada, me incomoda, né, o campeão não ser o primeiro jogo, né? O primeiro jogo da temporada vai ser Celtics e Pistons. O Knicks vai ser o segundo jogo da rodada, né, de abertura. Pra mim é um erro. O Knicks deveria jogar no primeiro jogo, mas enfim. Já discuti sobre isso, só que tem alguns outros pontos do calendário que eu acho legal a gente discutir. Como, por exemplo, o aumento gritante de jogos de transmissão nacional que o Sixers vai ter, né? Se você olhar pro ranking, né, dos times com mais transmissões nacionais, você vai ver que o Sixers é um dos que mais vão ter transmissões em rede nacional nessa temporada. E é um salto bizarro, porque temporada passada o Sixers teve só 14 jogos em transmissão nacional, né? O Pisou na Linha trouxe aqui o ranking. Nessa temporada, o Sixers vai ter 34. É o maior salto de uma temporada para outra que a gente vai ter. Assim como o Miami Heat. O Miami Heat é bizarro também. O Heat saiu de 5 jogos em transmissão nacional para 25. O Spurs já tinha uma quantidade legal, né? Teve 22 jogos com transmissão nacional temporada passada. E para essa temporada vão ter 34. Spurs, Sixers e Thunder, se não me engano, são os times, e o Lakers, eu acho, são os times que mais vão ter jogos em transmissão nacional nessa temporada, tá? E isso é, claro, né, o efeito LeBron, como é falado aqui, o efeito Giannis e o efeito Embiid, né? E é muito louco ver como que é aquilo, né? A NBA ela sempre tenta achar novos rostos. Rostos, tá certo? Novas faces, né? A NBA sempre tenta achar um novo rosto pra liga. O Embiid é o cara mais cotado, né, pra ser esse novo rosto da liga. Prova disso são os 34 jogos de transmissão nacional que o Spurs vai ter. É óbvio que é por conta do efeito Embiid. Mas é muito louco ver que, apesar dessa nova geração e da NBA estar tentando, né, achar esse novo rosto, o LeBron segue sendo o grande protagonista, né? Ah, o LeBron não é mais o mesmo. Ah, o LeBron tá ficando velho. Tá, mas ele ainda é o rosto da liga. Ele ainda é o cara da liga. É um cara capaz de fazer um time que teve 14 jogos em transmissão nacional temporada passada subir pra 34. Porque todo mundo quer ver o LeBron. Todo mundo vai querer ver o LeBron. Só pra vocês terem noção, o calendário era pra ter sido divulgado há muito tempo atrás. A liga só não divulgou o calendário antes porque tava esperando a decisão do LeBron. O LeBron fez a liga atrasar o calendário. Porque o calendário tem... Assim, o LeBron ele é peça fundamental para a montagem do calendário. Esse é o efeito LeBron James. Esse é o impacto que o LeBron ainda tem na NBA. Isso é muito louco, né, cara? Porque é um velho de quase 50 anos. Mas ele ainda tem esse poder midiático absurdo. Então,
é muito legal ver isso porque mostra realmente a grandeza do LeBron. Que mesmo com tantos outros nomes incríveis, com tantos outros talentos incríveis que a liga tem, como é o caso do Embi, o Giannis, enfim, Shea, Jokic, Luka, tal, ele ainda é o cara, ele ainda é o rosto, ele ainda é o cara que mais chama atenção, é o cara que todo mundo quer ver. Entendeu? Isso é muito louco, cara. O LeBron, ele realmente, ele é foda, cara. O velho é pica, mano. Você pode não gostar dele, você pode achar o Jordan é maior. Beleza, irmão. É uma discussão legal, uma discussão maravilhosa. Mas uma coisa que você não pode negar e você não pode discutir é o impacto que o LeBron tem sabe? Ele ainda é o cara mais... Ele ainda é a cara da liga, gente. A cara da liga ainda é o LeBron James. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? E tá aqui a prova. 14-34. Esse foi o salto de transmissões nacionais que o Sixers vai ter de uma temporada para outra. Claro, se não tivesse o LeBron, o Sixers poderia também... O Sixers poderia não, mas o Sixers iria ter um salto maior de jogos nacionais? Sim, porque trouxe o Jaylen Brown. O Sixers já teria mais jogos transmitidos nacionalmente do que teve temporada passada. Mas você acha que só com o Jaylen Brown, entre aspas, no só, esse salto seria de 20 jogos? Não, né? Não seria de 20 jogos. O Jaylen Brown, ele não tem tração suficiente para gerar esse aumento de 20 jogos. O LeBron tem. Então, o efeito LeBron realmente é algo incrível. Em contrapartida, a gente teve vários times perdendo jogos, né? Perdendo transmissões nacionais. Né? Você tem aqui, por exemplo, o Bucks, que pela perda do Giannis, né, vai ter só 2 jogos com transmissão nacional nessa temporada. Uma queda de 16 em relação à temporada passada. O Clippers vai ter só 8. Uma queda de 13. Memphis, só 2. Só 2. Houston perdeu 7, né? Vai ter 21, teve 28 na temporada passada. O Cavs vai ter 17, uma perda de 7. O Kings, só 2. Inclusive, me surpreende ainda terem 2 jogos com transmissão nacional do Kings. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Calma aí. O Golden State, 28, teve 34 temporada passada. Ou seja, mesmo com o Stephen Curry, o interesse no Golden State Warriors caiu. Por quê? Porque é um time que tá no limbo, né? Tá no limbo. O Magic, só 8. O próprio Thunder, eu achei que o Thunder tava entre os com maior transmissão, mas não. O Thunder tá uma queda de 34 para 30, né? De 34 para 30. O Thunder perdeu transmissões nacionais. Eu não tinha reparado. Dallas, 21. Dallas ainda vai ter 21 jogos com transmissão nacional, né? Isso diz muito sobre o mercado de Dallas, né? Um mercado realmente bem, bem grande. Porque mesmo com o time, né, meia boca, o interesse em Dallas ainda é relevante. Até porque tem o Cooper Flag também, né? O fator Cooper Flag também é importante aqui. Minnesota perdeu um jogo, né? Teve 28 temporada passada, vai ter 27 nessa. Então, a gente tá vendo aqui também quedas, né? Quedas de interesse, né? Quedas, gente, por diversos motivos. É por ter perdido jogadores importantes, como é o caso de Bucks e Clippers. É por ser um time estagnado, como é o caso do Golden State. No caso do Thunder, não sei porque diminuiu 4 jogos. Porque o Thunder... Enfim. Mas bom, é porque também o impacto midiático de um Wemby é maior, não tem jeito, né? Por melhor que o Shea seja e tudo, o Wemby, ele tem um impacto de mídia maior, né? É foda, né? O Wemby é pica. Pica pra caralho. Enfim, e aí temos os times que também não perderam nenhum jogo, né? Não vão ter transmissões a menos do que tiveram na temporada passada. Como é o caso do Knicks, que segue tendo 34. O Lakers também segue tendo 34. Phoenix com 9. Bulls com 3. Nets com 2. Pelicans também com 2. Né? Esses times aqui não tiveram nenhuma perda de número de transmissões nacionais em relação à temporada passada. Mas enfim, só quis trazer isso aqui para mostrar, né? Realmente o impacto que um cara como o LeBron tem na mídia, né? Isso aqui é fantástico, cara. 20 jogos com transmissão nacional a mais, cara. Isso é muito relevante. Muito relevante. Enfim. Pra gente encerrar a edição de hoje, rapaziada, eu só quero comentar bem rapidinho
sobre algo que é pra gente ficar de olho nessa reta final de mês, né? Que é a renovação do Curry, tá? A partir do dia 29 de agosto, o Curry vai estar elegível para uma extensão de contrato, né? O Curry pode renovar com o Golden State, né? O que muito provavelmente seria o seu último contrato na NBA, né? O Curry, a gente tá falando de um Curry que entra na temporada com 38 anos, né? 38 anos, né? Curry é de 88, moleque. Então, esse próximo contrato que o Curry vai assinar deve ser o seu último contrato na NBA. E aí a pergunta que eu quero trazer pra gente discutir aqui nesse final de programa é: o Curry, ele... São duas questões. A primeira, o Curry vai assinar essa extensão com o Golden State? Ele vai assinar mais um contrato com o Golden State, mesmo o Golden State, né, estando no limbo, sendo um time com zero, né, potencial de ser campeão? Ele vai assinar essa extensão? E a outra questão é: ele deveria assinar essa extensão? São duas questões que eu trago pra gente discutir. Minha opinião, eu não acho que ele deveria assinar essa extensão. Eu acho que o Curry, ele deveria buscar um outro time. Ele deveria buscar uma última chance de ser campeão antes de se aposentar, assim como o LeBron fez indo pra Filadélfia. Eu acho que o Curry deveria fazer isso, porque o Curry ainda tem basquete pra ser campeão, pra jogar num time campeão, pra ser um dos ou o líder de um time campeão. O Curry ainda joga pra isso. Claro, tem toda a questão física, o Curry vem lidando, né, com problemas, né, frequentes no joelho, vem tendo muita dificuldade pra se manter saudável. Tem tudo isso, mas em quadra, o Curry ainda joga como um cara, como um líder de time campeão. Então, se ele deveria assinar essa extensão, eu acho que não. Eu acho que ele não deveria assinar essa extensão. Até como forma de pressionar o Golden State. De pressionar a diretoria pra tentar alguma coisa, pra tentar, né, sabe, tentar fazer alguma coisa pra melhorar as condições do time. Então, não, eu não acho que ele deveria assinar essa extensão. Mas eu tenho convicção de que ele vai assinar. Ele não deveria, mas ele vai assinar. Sabe por quê? Porque o Curry é um cara leal. Eu já falei várias vezes sobre isso nos últimos meses. O grande problema do Curry é ser leal demais, mano. É ser fiel demais. Esse é o problema. Às vezes o Curry ele deveria ser mais Chico Moedas. Deveria ser mais Chico Moedas, Curry. Eu tentei, você deveria ser mais aquariano nato. Porque se ele fosse mais aquariano nato, ele estaria numa condição melhor em termos competitivos do que ele tá agora. Se o Curry fosse mais aquariano nato, ele teria forçado uma troca agora e ido para um time melhor. Ido para um Celtics, ido para um Spurs. Porque com certeza esses times se matariam para ter o Curry. Se o Curry força uma troca, cara, a liga inteira ia atrás dele. A liga inteira, porque é o Stephen Curry. Assim como a liga inteira foi atrás do LeBron, porque é o LeBron. Então, ele deveria fazer isso, mas ele não vai. Por quê? Porque ele é muito fiel, cara. Porque ele quer terminar no Warriors. Porque ele é leal ao Golden State. Isso, ao mesmo tempo que é bacana, porque mostra essa lealdade, essa fidelidade, né? É algo raro na NBA de hoje, né? Cada vez mais é raro ver jogadores jogarem pelo mesmo time a carreira inteira. É algo muito raro hoje em dia. Então é legal ter o Curry sendo esse cara fiel. Só que como fã de basquete que eu sou, é triste porque é um talento brutal sendo desperdiçado. Entendeu? Então, a minha opinião sobre isso é isso, cara. O Curry ele não deveria assinar essa extensão, mas ele vai assinar. Ele vai assinar. E vai ficar no Golden State até se aposentar. E muito provavelmente não terá conquistado mais um título, né? O que não muda em nada o legado do Curry, tá? Só quero deixar isso claro. O legado do Curry, ele é inabalável.
Não tem nada que possa diminuir o tamanho do Curry. Nada. Mas ele poderia aumentar ainda mais esse seu legado. Se o Curry ganha mais um título antes de se aposentar, por exemplo, a discussão com o Magic Johnson, entendeu? Ficaria mais favorável para ele, vocês não acham? Um Curry com 5 títulos, a discussão com o Magic é outra, né? Só citando um exemplo. Se o Curry ganha mais um título, o debate sobre se ele é ou não um top 10 da história acaba. Acaba. Entendeu? Então, independente do que acontecer com ele até o fim da carreira, o legado dele não diminui. Mas poderia aumentar se ele não fosse tão fiel ao Golden State, né? Mas enfim, eu só queria deixar essa discussão pra vocês no final do episódio. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham, né? A partir do dia 29, ele tá elegível pra essa extensão. Você acha que ele deveria assinar essa extensão? Manda aí nos comentários. Comenta também, né, sobre as outras pautas que foram discutidas, sobre o efeito LeBron no calendário, sobre DeRozan no Denver, sobre Peyton Watson no Cavs. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. E é isso, né? Obrigado pela audiência nessa quinta-feira. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Hoje tem live, tá? Ontem eu não fiz live porque eu tive compromisso à noite. Acabou que não deu pra fazer live. Mas hoje estarei ao vivo. A partir das 8h30 da noite. Cola aqui no canal que eu vou estar ao vivo pra gente trocar uma ideia. Então, fico no seu aguardo. E valeu, minha gente. Tamo junto. Grande beijo e tchau. Um abraço.